Olá, gente querida! Hoje é domingo, o segundo domingo do Advento, dia 6 de dezembro, e nós estamos fazendo o nosso itinerário, o nosso caminho, nesse período bonito do Advento que nos conduz ao Natal do Senhor. A Santa Palavra de Deus desse domingo, no Evangelho, é tirada do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Coloquemo-nos diante de Deus e peçamos a luz do Divino Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a tua palavra. Em ti coloco a minha esperança, ó meu Deus. De iluminar a minha mente, a minha vida, o meu entendimento, as minhas ações, com a luz do teu saber, não apenas para valorizar as coisas que estão escritas na Santa Palavra, mas sobretudo para cumpri-las, para vivê-las. Amém. Acompanhemos o texto de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que eu envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos no segundo domingo do Advento. A primeira semana, recordem o primeiro domingo, a palavra mais forte era vigilância. Hoje, o personagem central da liturgia da palavra é o profeta João Batista, que traz um forte apelo à conversão. Aliás, podemos dizer que também na segunda leitura desse domingo, que é da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ali ainda aparece claramente um texto vinculado à parousia, à segunda vinda de Cristo. E nos convida claramente à vigilância. Mas a pregação de João Batista já é bastante antecipada no texto da primeira leitura.
que é do capítulo 40 do profeta Isaías. Todos sabemos que Isaías de 40 a 55 é chamado de o segundo Isaías. É um profeta anônimo e ele sonha com um novo êxodo, guiado por Deus, depois do exílio da Babilônia. Ele diz: terminou a escravidão do povo. Por isso, a palavra fundamental agora é consolação. Como é importante ler esse texto da primeira leitura nesse contexto de pandemia. Consolai, consolai o meu povo. É isso que diz o profeta Isaías, o anônimo da primeira leitura. Na experiência da dor, na experiência do exílio, o profeta abandona o tom de ameaça muito característico da primeira parte do livro de Isaías, e agora o profeta grita: consolai, consolai o meu povo. Contudo, é também forte o apelo à conversão e à fidelidade, exatamente porque o Senhor nosso Deus está chegando como pastor do seu povo. E a primeira leitura apresenta essa imagem bonita de um novo êxodo. Abri um caminho para o Senhor no deserto. Todo vale será entulhado, o monte será nivelado, os lugares escarpados serão como uma planície, os caminhos tortuosos serão endireitados, porque o Senhor, como um pastor amoroso que cuida do seu rebanho, ele veio nos visitar. É isso que diz Isaías na primeira leitura. Consolação do povo, o novo êxodo, o Senhor que chega como um pastor para cuidar do seu rebanho, para reunir as ovelhas dispersas. São esses os três grandes temas da primeira leitura de hoje, do capítulo 40 do profeta Isaías. Assim temos em Isaías capítulo 1 esse arauto que propõe um novo êxodo, e na segunda leitura da segunda carta de Pedro, capítulo 3, mais uma vez a temática da vigilância, da parousia do Senhor que vem numa hora desconhecida, inaudita. A parousia é a visita de Deus em nossa história e nós não conhecemos nem o dia e nem a hora. Mas agora, olhemos mais de perto o texto do Santo Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 1 a 8. O versículo 1 é o título para todo o Evangelho de Marcos. Princípio da boa notícia de Jesus, Messias e Filho de Deus. É isso que diz, em outras palavras, o título do Evangelho de Marcos. Início, mas não é somente início no sentido cronológico, temporal. É o princípio do agir salvífico de Deus. Evangelho significa boa notícia, uma alegre e esperançosa boa nova para a humanidade. Jesus, que significa Deus salva, Deus liberta, ele é apresentado como Cristo. Cristo significa Messias, Cristo significa ungido, consagrado, o enviado do Pai. E ele também
é apresentado como o Filho de Deus. Esse é o título introdutório do Evangelho de Marcos. Jesus mesmo é o conteúdo dessa boa notícia. E é assim que esse Evangelho de Marcos deve ser lido, ouvido e interpretado. Depois, Marcos apresenta João Batista como o profeta precursor. Marcos percebe nele, em João Batista, a síntese de 3 personagens importantes do Antigo Testamento. Primeiro, a figura do anjo prometido lá no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 2. Eu envio à frente o meu mensageiro, para que te prepare o caminho. João é como que o anjo de Deus, o mensageiro de Deus, o enviado de Deus. A palavra anjo significa exatamente mensageiro, enviado de Deus. Depois, Marcos vê na figura de João Batista a voz deste arauto do capítulo 40 do profeta Isaías. Preparai o caminho, aplainai as suas veredas. Como já vimos, isso está lá em Isaías 40, versículo 3. E finalmente, vocês sabem que a tradição profética de Israel imaginava que antes da vinda do Messias, Elias deveria voltar. Isso está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Assim, São Marcos Evangelista identifica João como sendo Elias, sobretudo por causa das suas vestes e da sua austeridade, vivendo no deserto. O deserto é o lugar do êxodo, do novo êxodo. É o lugar da prova, é o lugar da murmuração, é o lugar da resistência, mas é também o lugar da fidelidade do povo ao seu Deus. É o lugar do caminho de volta para o Senhor. O texto também fala de um batismo. O batismo de João é simplesmente um banho para o perdão dos pecados, é um banho de regeneração e acontece nas águas do Rio Jordão, demarcando assim uma nova entrada na terra da promessa. João Batista simboliza o silêncio, o essencial de Deus, um não radical ao consumismo. Ele se veste de modo tão simples, pele de camelo, os rins cingidos, e come gafanhoto e mel silvestre. É um não radical ao consumismo da nossa geração, ao barulho e à exterioridade. João Batista é a afirmação da humildade e, ao mesmo tempo, a rejeição de toda pretensão de sucesso e de grandeza. João Batista diz em relação a Jesus que ele cresça e que eu diminua. No texto de hoje de Marcos, João Batista dá um testemunho sobre Jesus e diz 3 coisas sobre ele. Primeiro, ele diz que Jesus é o mais forte, é aquele que tem mais autoridade. Aquele que há de vir é mais forte do que eu e tem mais autoridade. Segundo, João Batista diz que diante de Jesus,
João não é digno nem de abaixar-se para desamarrar as suas sandálias. Muito provavelmente, a partir da ideia de Deuteronômio capítulo 25, exatamente para dizer que Jesus é o verdadeiro esposo de Israel. E terceiro, João Batista diz que Jesus batizará com o Espírito Santo. Jesus tem um batismo genuíno, um batismo autêntico, um batismo que vivifica, um batismo que consagra, que é sopro de vida, hálito, que é fogo que desce do céu, que transforma a vida das pessoas, das comunidades e de toda a sociedade. Encontramos assim este grande itinerário num texto tão pequeno. Versículo 1, o título de todo o Evangelho de Marcos. Nos versículos 2 e 3, o evangelista apresenta a missão de João Batista. No versículo 4, a sua pregação para o perdão dos pecados e para um batismo de conversão. No versículo 5, acontece a reação dos ouvintes. No versículo 6, o estilo de vida de João Batista, a sua austeridade. E, finalmente, nos versículos 7 e 8, João Batista dá um testemunho sobre Jesus. Conversão é a grande palavra desse segundo domingo do Advento. Um abraço a você, Deus os abençoe e os guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.